Olá, pessoal, tudo bom? Doutor Minha Consulta já está aqui com ele, o nosso fisioterapeuta Júnior Pini, para falar de quiropraxia e os benefícios quando se trata do sistema neuromúsculo esquelético. Doutor, tudo bom? Obrigada pela participação aqui com a gente. Eu já lhe pergunto, como é que a quiropraxia pode ajudar nesse sentido? De diversas formas, né? Mas primeiro, para a gente ter uma dimensão do que é, para você ter uma ideia, o nosso corpo ele possui mais de 600 músculos, né? 206 ossos, em média, 200 articulações. Então, qualquer alteração que ocorra nesse sistema pode desencadear um problema. Por quê? Porque a gente vive de equilíbrio, Ellen. Então, tanto nos nervos, uma alteração nos nervos, uma alteração no músculo, uma alteração nas articulações ou nos ossos, pode gerar um grande problema. Aí, quando se fala de dor, tem que saber de fato a origem. E aí, no caso, o senhor que trabalha atua no ramo da quiropraxia, busca compreender as dores para tratar de uma forma 100% eficaz, né? O principal sintoma do paciente, na maioria das vezes, é a dor. Ele chega no consultório com bastante dor. Mas só que essa dor ela tem uma causa. O que está causando essa dor? Será que é um problema no nervo? Será que é um problema no músculo? Será que é um problema na articulação? Sem dúvida, é isso que é o mistério. E quando a gente fala de tratamento, a quiropraxia ela entra como? Olhando esse paciente de uma maneira global, não é? Então, a gente avalia esse paciente, primeiro, claro, apesar de com uma entrevista ali, uma anamnese que a gente chama, depois a gente vai avaliar esse paciente de uma maneira estática, ou seja, de uma maneira em pé, olhar, procurando ali assimetrias, alterações, depois a gente vai avaliar esse paciente através dos movimentos, não é? Para saber se esse paciente sente dor em algum movimento que ele faz e até, às vezes, o posicionamento que esse paciente dorme. Isso é o que a gente faz para que a gente consiga começar a tratar e identificar esse tipo de problema. Me fala aí, doutor, quais as dores que são mais comuns e que o senhor recebe muito aqui no seu espaço? Como se fala de nervo e se fala de ossos, né, de articulação, a dor ciática, que é uma dor relacionada a uma compressão de uma raiz nervosa, do nervo ciático, problemas, às vezes, de entorse, de tornozelo, às vezes problemas relacionados ao joelho, mas, sem dúvida, problemas de coluna é o carro-chefe, né? Porque a coluna, ela, com o tempo, a probabilidade ela vai se desgastando, né? Quando a gente vai envelhecendo, ela vai ficando mais gasta, porque é uma estrutura que não tem como, ela foi feita para desgastar. Então, os problemas relacionados à coluna, sem dúvida, são os principais que a gente trata aqui. Muito bem, chegou o momento da participação dos telespectadores. Eu já abro aqui a rodada de perguntas com ele, o Ricardo do Centro. Ele pergunta, de que forma a quiropraxia age sobre o sistema nervoso? E aí, doutor? Quando se fala de nervo, a gente primeiro tem que entender esse nervo, né? Você conhecer o trajeto, você conhecer de onde parte esse nervo é o principal tratamento. O nervo, qual é a função do nervo, Ellen? Levar estímulo para o músculo. Então, quando se trata de um problema nervoso, a gente tenta descomprimir essa raiz nervosa, às vezes devolver mobilidade, com isso você melhora essa condução elétrica e, consequentemente, se é uma dor que está relacionada a nervo, a gente consegue melhorar esses sintomas através desse tipo de tratamento. Tá certo. Olha, outra dúvida aqui, participação do Euclides, do bairro Pricumã, ele pergunta, quais dores a quiropraxia é capaz de tratar? Praticamente todas, né? Todas as dores, tanto dores relacionadas a músculo, relacionadas a articulações, relacionadas a nervos, né? Um ponto importante também, que eu não posso deixar de tocar, que as vísceras também fazem parte do sistema musculoesquelético, ou seja, existe uma membrana que recobre as vísceras, não só as vísceras, mas todo o nosso corpo, que a gente chama de fáscia, Ellen. E, às vezes, a alteração no movimento visceral pode desencadear um problema musculoesquelético. Por quê? Porque o corpo da gente ele vive como? Com movimento. Então, tratar esse tipo também de problema, a gente consegue através de técnicas manuais. Certo. Doutor, tem agora a última participação, que é da Sandra, do bairro São Vicente. O que são desordens do sistema neuromúsculo esquelético? É o que o senhor vem comentando aqui das causas, que existem várias causas, né, doutor? Alterações. Quando a gente fala de problemas musculoesqueléticos, disfunções, alterações, a gente procura sempre aquilo que está com pouco movimento. Tanto pode ser um músculo, pode ser um nervo, pode ser uma articulação, não é? Qualquer técnica manual, ela, em tanto a quiropraxia como qualquer outra ferramenta, até mesmo os exercícios, a gente procura o quê? Devolver movimento para aquilo que está com pouco movimento ou que está sem movimento. Essa é a ideia do tratamento.
como eu falei anteriormente, a gente visa o que? Equilíbrio. Se a gente consegue equilibrar, o corpo vai melhorar e as dores também vão cessar. Doutor, em que momento a gente deve procurar a especialidade quiropraxia, um fisioterapeuta? Em que momento a gente sente que o nosso corpo está pedindo realmente esse tipo de tratamento? Ótima pergunta. Porque as pessoas associam, às vezes, que a quiropraxia tem que ser procurada quando tiver dor. Não. A gente é uma máquina, a gente utiliza esse corpo para tudo. Às vezes, no ambiente de trabalho, você faz um esforço, às vezes, as pessoas em casa fazem alguma atividade que pode gerar dor. O que é importante? Você ter uma manutenção, que a gente chama de uma fisioterapia preventiva. Então, ali 15, 20 dias, no máximo um mês, você passar num profissional quiropraxista, para que ele dê uma avaliada em você, para que ele consiga fazer os ajustes, as manipulações necessárias para que você esteja um corpo equilibrado e equilibre todo esse sistema. Como de praxe aqui do Doutor Me Consulta, a gente tem a participação... Qual é o nome da modelo, doutor? É a Ariane. A Ariane, é isso mesmo. Vamos ter aqui demonstração de técnicas manuais que são milagrosas. A gente até brinca aqui, porque, de fato, realmente, o resultado ele é nítido e satisfatório, né, doutor? Obrigado, é isso mesmo. A gente vai demonstrar aqui para as pessoas. Vamos conferir agora e depois, comercial, com o recadinho de um dos nossos parceiros. Até já. Agora, demonstrando um pouco como que a gente trata o nosso paciente. Esse paciente, a primeira coisa que a gente faz é através de uma avaliação, tá? E uma das regiões, principalmente, que a gente olha, que a gente procura, é uma simetria. Se a gente vê aqui na altura dos tornozelos, a gente vê uma perninha mais comprida e uma perninha mais curta, não é? Quando a gente fala de sistema músculo-esquelético, o que a gente pensa? Que as alterações podem estar tanto na musculatura, como tá também nas articulações, tá? E o que eu posso fazer com ela aqui de inicial, só para demonstrar para vocês como que o corpo funciona e como que ele reage. Vira de barriga para cima para mim, Ariane, por favor. Vou fazer um ajuste na região cervical. Claro que a gente já avaliou esse paciente, já detectou algumas alterações. E vou mostrar para vocês a relação que existe. Deixa um pouquinho uma linha. Aqui. Pode relaxar. Um pouquinho, isso. Aqui. A relação que existe entre a cervical e lá justamente os membros inferiores na perna. Vira de barriga para baixo de novo. E a gente vai reavaliar novamente só com ajuste cervical para ver se melhorou justamente a simetria nessa região. E aqui a gente já consegue ver que ficou igual. E isso a gente pode continuar o tratamento desde técnicas miofaciais, como também ajuste na região torácica. Puxa um pouco o ar para mim. Solta. Puxa o ar. Solta. Soltou. Pode soltar. Soltou. Ótimo. E agora, por fim, a gente vai finalizar fazendo um ajuste lombar. Vira de lado para mim. O que é importante a gente entender? Como é um sistema, está tudo interligado, músculo e articulações. Então, quando a gente faz um ajuste, por exemplo, na região lombar, que é uma região onde tem muita mobilidade, muita sobrecarga, puxa o ar para mim, solta o ar. A gente já consegue melhorar todo esse sistema. Deixa eu vir, pode deixar vir. Isso, puxa o ar, solta, soltou, ótimo. E com esse tipo de tratamento, né, claro, aqui entra técnicas musculares, entra as técnicas também, outras técnicas articulares, a gente consegue equilibrar esse sistema e melhorar esse paciente.